Olá, crianças, olá, juniores. Tem lição nova para vocês, isso mesmo, né? A gente começou a falar sobre o que é certo e o que é errado. E hoje, continuando, né, aprendendo o que é certo e o que é errado, nós vamos aprender hoje quais as regras de Deus para o que é certo e para o que é errado. Amém? Prestem bastante atenção para vocês entenderem tudo direitinho. E antes da gente começar, a gente vai orar, amém? Então feche seus olhos, põe a mão no seu coração e repitam comigo essa oração, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa lição, por mais esses ensinamentos, que essa palavra, Senhor, venha fazer diferença na nossa vida, em nome de Jesus, que possamos aprender com ela, aprender cada vez mais o que é certo e o que é errado, Senhor, para que assim, Senhor, em nome de Jesus, nós possamos, Senhor, praticar o que é certo aos seus olhos e deixar tudo o que é errado para trás. Em nome de Jesus, Senhor, coloca essa palavra no nosso coração e que ela não se perda. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos começar, né? Na aula passada, vocês conheceram um pouco da história do Arthur, certo? Hoje a gente vai falar também um pouquinho mais sobre o Arthur, né? E eu vou relembrar com vocês algumas coisas que o Arthur fez para vocês refrescarem a memória, tá bom? Então vamos lá. Bom, como eu estava falando do Arthur, né, da história anterior, hoje tem uma nova aventura sobre o Arthur para contar para vocês. Prestem atenção. A escola do Arthur ia fazer uma excursão para o zoológico. Ele estava super animado e feliz e não via a hora de ir para a escola naquela manhã. Mas antes que saísse, seu pai o chamou para lhe fazer algumas recomendações. Filho, tome cuidado. O zoológico é muito grande. Não fique longe do seu grupo. O pai dele já estava avisando. E o que ele fez? Tá bom, papai, posso ir? Né? Ele tava com muita pressa, né? Presta atenção, o pai dele, ó. Presta atenção. Seu pai e sua mãe já falou assim com você? Presta atenção. Para atravessar a rua, há sempre muitos carros passando por ali. Ele, tá bom, papai, já sei. E ele também disse assim, tome cuidado. Né? Também no ônibus, não coloque o braço para fora e nem a cabeça para fora. E ele respondeu assim, tá bom, pai, tchau. Né? Tava com muita pressa, ele queria ir logo para o zoológico e não estava prestando atenção no que o pai dele estava falando. Arthur já tinha 10 anos, né? Quantos de vocês aí já tem 10 anos, ou tá perto de chegar a 10 anos, ou já passou um pouquinho de 10 anos? E aí ele achou que ele já sabia, né? E falou assim, eu já sei dessas coisas, né? E deixou o pai dele e foi embora. Porque ele achou muito chato, né? Ouvir tudo aquilo, né? Só porque ele achava que ele já tinha 10 anos e ele já entendia tudo. E que ele não era mais um bebê. Arthur achava que sabia exatamente o que deveria fazer ou não. Assim que o pai deu permissão, ele se despediu e saiu correndo para a escola. Agora sim ele estava feliz, né? Então ele não deu muita atenção e ó, deu tchau pro pai e foi logo para a escola. O dia estava lindo e a turma se divertia. Arthur queria tomar um sorvete e por isso se afastou do grupo. Da sorveteria foi sozinho, então ele saiu lá da sorveteria e foi sozinho ver um gorila. Quando estava lá, observou que um grupo de garotos se aproximava. Né? Viu o Arthur ali sozinho, né? Ele tentou se desviar do grupo e sair dali, mas eles formaram um círculo, né, à sua volta e começou a empurrar ele para lá e para cá, né? E sempre rindo dele, né? Ficaram brincando assim, aquelas brincadeiras bem maldosas, né? De ficar empurrando, jogando ele pra lá e pra cá. E agora? O que será, né? Ele ficou ali preso, né, naquele círculo e os meninos fazendo esse tipo de maldade com ele, né? E aí, o que será que vai acontecer com ele? O que vocês acham? Pensa um pouquinho.
Se ele tivesse, lembra lá da primeira instrução que o pai dele deu? Não se afaste do grupo. Se ele tivesse ouvido o pai dele, né? Tivesse o que? Obedecido, ouvido, né? Ele achava só que porque ele já tinha 10 anos, ele sabia de tudo, ele sabia das escolhas que ele ia fazer e foi embora. Mas olha só o que aconteceu, né? Então, vamos ler um texto, né, que fala, vai fazer que a gente entenda um pouco melhor, né, quais são as regras de Deus, né, do que é certo e errado. O que o Arthur fez é certo ou é errado, né? Então vamos ver o que Deus fala sobre isso. Lá em Provérbios 10:17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Então aqui o Senhor está nos dizendo o quê? Se a gente abandonar, né, a repreensão, a gente está errando. Por quê? Ele está repreendendo porque a gente não está ouvindo, não está prestando atenção. Mas se ele está repreendendo é para que a gente preste atenção e obedeça, né, no caminho certo. Foi assim que o pai do Arthur fez com ele. Ele repreendeu antes dele sair: olha para os lados para atravessar a rua, não fique longe do seu grupo, né? Ele estava repreendendo, mas por quê? Porque ele é um pai que ama, né? Ele é um pai que ele quer o bem para o seu filho. Assim o Senhor também, o nosso Deus, ele quer o nosso bem. Por isso que ele nos repreende, nos adverte por meio da palavra, para a gente não errar, porque o Senhor não quer ver a gente, por exemplo, fechado dentro de um círculo, né, sem poder sair, sendo afligido, né? O Senhor não quer isso que aconteça conosco. Então, por isso, é muito importante a gente prestar atenção no que os nossos pais dizem e no que a palavra do Senhor também diz. Amém? Então, olha só, que situação difícil o Arthur ficou, né? Novamente. Então, assim, lá no início, né, da história, ele estava numa situação bem difícil, né? Ele precisou, o que ele teve que fazer? Ele teve que dar o sorvete aos garotos e também todo o dinheiro que estava no bolso, né? E Arthur estava triste e com muito medo, porque aí ele sentiu, né, que ele precisava de ajuda, ele ficou com medo. O que ele fez? Ele orou. Na hora que ele orou, a professora apareceu. Aí a professora apareceu e bem naquela hora os garotos saíram correndo, né? Na hora que a professora, ficaram com medo da professora, saíram correndo e deixaram ele em paz. Então ele contou para a professora, né, que repreendeu por sair do grupo, porque se ele não tivesse saído do grupo para ir tomar sorvete sozinho, para ir lá ver o gorila sozinho, isso não teria acontecido, né? Então a professora, ó, não é para fazer mais isso, certo? Então, quando vocês ouvirem, né, o pai de vocês, olha, prestem atenção nisso, 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 prestem atenção para não fazerem coisa errada. Por quê? Porque se o pai, a mãe, né, e Deus também tá falando, é para quê? Para que a gente não erre, para que a gente não fique como o Arthur, aflito, sem saber o que fazer, né? Graças a Deus, ele orou e aí Deus ajudou ele, viu a professora na mesma hora, né? Mas precisamos prestar atenção bastante nisso, tá? Pra gente não errar, amém? Então, ele pensou, né? Aí ele parou para pensar: se eu tivesse ouvido e obedecido, né? O que a gente precisa fazer? Ouvir e obedecer, amém? O que o meu pai disse, nada disso teria acontecido. Eu preciso pedir perdão a Deus e ao meu pai por não ter obedecido. Então, crianças, né, não desobedeçam. Mas, se por acaso vocês estiverem de desobediência ou desobedecerem, peçam perdão a Deus. Isso é muito importante. Peçam perdão a Deus e peçam perdão, assim, para quem você desobedeceu. Se desobedeceu a sua mãe, peça perdão. Desobedeceu o papai, peça perdão. Amém? Porque o perdão faz a gente reconhecer que a gente errou, certo? Porque se a gente não pede perdão, a gente tá achando que a gente tá certo, né? Que tá fazendo tudo da nossa cabeça e não é assim. Amém? Então, assim, peçam perdão e reconheçam, né? O perdão é para reconhecer que
se erraram, amém? Mas eu creio que em nome de Jesus vocês não estão errando aí, estão sendo obedientes, tá bom? Então a Bíblia nos ensina que Deus é um Pai perfeito. Ele nos dá ordens ou mandamentos para vivermos felizes e de bem com as pessoas, e vamos aprender sobre isso hoje, porque Deus deixou mandamentos para nós, para vivermos bem e felizes, amém? E vamos falar um pouco sobre esses mandamentos, sabe? Vocês se lembram da história de Moisés, né? Ele foi chamado por Deus para tirar os israelitas, o povo de Deus, do Egito. Lembram disso? A gente já estudou sobre isso um pouco. Onde viviam como escravos e levá-los para uma terra chamada Canaã, né? A terra era uma terra de promessa, da onde eles teriam liberdade. E durante a viagem, Deus chamou Moisés para subir no Monte Sinai e conversou com ele e lhe deu os 10 mandamentos. Alguém sabe, né? Você aí que tá me ouvindo, você sabe quais são os 10 mandamentos? Pensem aí um pouquinho. Quais são os 10 mandamentos? A gente vai falar sobre eles hoje, tá bom? Mas eu quero que vocês pensem também. Procurem aí. Lembrem, tá? Então, os 10 mandamentos são regras, tá? Regras para o povo saber como agradar a Deus e viver bem com as outras pessoas, tá bom? Vamos falar então sobre os 10 mandamentos. Primeiro mandamento: nós devemos adorar somente a Deus, ou seja, nada além deve ser mais importante do que Deus em nossa vida. Então a gente tem que prestar muita atenção onde nós estamos gastando o nosso tempo. Se você tá aí muito tempo naquele seu joguinho aí do celular, né? Fala assim, não, eu tô gastando muito tempo com isso, vou lá ler a Bíblia. Combinado? Segundo mandamento: não devemos adorar imagens. Deus é espírito e devemos adorá-lo sem ficar olhando para nenhuma estátua, né? Ou figuras de coisas criadas por ele, como animais e aves, né? Nós não devemos ter essas imagens, né, e adorá-las, né? Porque o nosso Senhor é o nosso Deus, amém? Ele é espírito, nós adoramos ele em espírito. Nós não precisamos de uma imagem para olhar para aquela imagem e sentir que ele está perto de nós, né? Nós sabemos que Deus está conosco, que Deus está aqui, que Deus está aí com você, e nós não precisamos de imagem, amém? Então nós não adoramos imagem, tá? Há pessoas que adoram coisas da sua própria imaginação, como gnomos, duendes, cristais, pirâmides, mas isso Deus condena, tá bom? Eu sei que alguns de vocês ainda não conhecem essas coisas, mas se por acaso vocês conhecerem ou verem, né, na casa, porque às vezes tem pessoas que ainda, né, não conhecem o nosso Senhor, e tem pessoas que adoram essas coisas, mas elas não sabem ainda o nosso Senhor. Por isso, devo lembrar vocês da importância da gente falar de Jesus para as pessoas, porque quando Jesus entra, tudo isso vai embora, porque aí Jesus tira todo esse tipo de idolatria, né, de adorar essas imagens, amém? Então vamos aí falar sobre Jesus, sobre as pessoas que ainda não conhecem. E agora vamos para o terceiro mandamento. Não podemos brincar com o nome de Deus, temos que respeitá-lo e adorá-lo sempre. Por exemplo, falar o nome de Deus à toa, tipo, ai meu Deus, né? Tem gente que fica assim o tempo todo, ai meu Deus. Não podemos ficar chamando o nome de Deus à toa o tempo todo, né? O nome de Deus é um nome santo, né? É um nome sagrado para nós, né? Então nós não podemos também ficar colocando ele no meio de conversas que tolas, que ficar falando o nome de Deus em vão, né? Porque o nome de Deus é santo, nós temos que entender isso. E como expressões, né? Deus me livre, fica toda hora. Ai, Deus me livre disso, né? Olha que barulhão. Mas Deus me livre, né? Ai, Deus me livre desse barulho, Deus me livre desse isso, aquilo outro. Não podemos fazer isso, né?
quando alguma coisa nos aflige bastante, assim, né? Você lembra do Arthur? Ele ficou lá aflito quando ele viu cercado pelos meninos que estavam lá coando ele, que ele teve que dar o dinheiro, o sorvete. Aí ele chamou o nome de Deus, né? Ele clamou pelo nome do Senhor. Mas nós não podemos ficar chamando o nome de Deus à toa, amém? E não quer que seu nome seja usado de qualquer maneira. Nós não podemos usar o nome de Deus de qualquer maneira, certo? Ele mesmo diz que castiga aqueles que desrespeitam o seu nome, amém? Então nós não desrespeitamos o nome de Deus, nós não falamos o nome de Deus à toa, nós entendemos que o nome de Deus é sagrado e é santo para nós, amém? Quarto mandamento, nós precisamos, prestem atenção, crianças, nós precisamos separar um dia da semana para adorar a Deus, não ficar só estudando, brincando, passeando e esquecendo de Deus. O que vocês acham do domingo? Eu acho maravilhoso. O meu domingo, ele é do Senhor. No meu domingo, mesmo o culto sendo à noite, eu já separo ele para o Senhor. Amém? Então eu fico assim, porque durante toda a semana tem outras atividades, né? Eu trabalho, vocês aí têm os estudos. Mesmo com essa pandemia, quem não tá estudando tem que estudar, viu? Tô de olho em vocês. Mesmo com essa pandemia, nós temos que estudar, nós temos que continuar fazendo os nossos deveres dentro de casa. Mas o domingo nós devemos separar para o Senhor, né? Nós devemos consagrar esse dia ao Senhor. Combinado? Vamos então ao quinto mandamento, a obediência, o respeito e o amor que devemos ter pelos nossos pais são ordens do Senhor, né? Que é o quinto mandamento, é obedecer ao pai e à mãe, honrar teu pai e tua mãe aí, hein? Observem que este é o único mandamento onde Deus nos dá uma promessa. Quem consegue descobrir qual é essa promessa? Quem sabe aí me dizer? Qual que é a promessa que há no quinto mandamento de honrar pai e mãe? Fala pra mim. A promessa é que Deus promete aumentar os dias na nossa vida. Isso mesmo. Quem honra o pai e a mãe, os dias serão aumentados. Olha só que bênção, né? A gente poder viver mais a glória de Deus, ter mais dias para conquistar pessoas para Jesus, né? Ter mais dias de vida, porque essa promessa é dias de vida, vida em abundância, né? Não são dias ruins, são dias maravilhosos com o Senhor. E você aí, como você tem tratado seu pai e sua mãe? Tem tratado o papai e a mamãe bem? Espero que sim, hein? Então vamos ao sexto mandamento, que é: Deus não quer que ninguém tire a vida de outra pessoa. Isso mesmo, não matarás. Você pode dizer que não mata ninguém. Eu não mato ninguém. Você, eu tenho certeza que nunca matou ninguém. Mas, às vezes, fica com raiva de alguém ou chama ele de idiota. Ou chama ele de ô, seu bobo. Jesus diz que quem faz isso é a mesma coisa de estar matando. Vocês sabiam disso? Que quando você xinga uma pessoa e você chama ela de idiota, você está matando essa pessoa. Jesus diz isso lá em Mateus 5, 21 e 22. Vamos ao texto de Mateus 5, 21 e 22, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer um que matar será réu de juízo. Eu, porém, vai ser julgado por isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, se sentir raiva, raiva, cólera, diz aqui na Bíblia, cólera quer dizer raiva, contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer um que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, que é um lugar onde tem um julgamento também. E qualquer um que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Olha o que a palavra está dizendo. A palavra mente? Não. A palavra diz a verdade. Então você não pode chamar o seu irmão de louco e ter raiva e xingar. A Bíblia está dizendo isso, amém? Então prestem bem atenção aí.
esse mandamento, né, o sexto mandamento, não matarás, ele fala também sobre isso, do que nós estamos falando, do que está saindo da nossa boca, se a gente está xingando, porque se a gente está xingando, falando coisa feia, é um pecado, tá bom? Então vamos ao sétimo mandamento. Adulterar, né? Não adulterás, né? Adulterar é quando alguém casado namora outra pessoa, né? Estragando o casamento e a família. Deus proíbe isso. Ele quer que as pessoas se casem e sejam fiéis ao seu marido e sua mulher, tá? Vocês são novinhos ainda, mas vocês vão casar um dia. E é bom que vocês já saibam disso, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que estar já no nosso coração, para que a gente cresça e não cometa erros. Porque, eu aprendi que eu devo ser fiel à minha esposa, né? Ao meu esposo. O Senhor me ensinou isso lá quando eu era criança. Então, por isso eu sou uma pessoa fiel. Amém? Aprendam isso, a ter fidelidade. E fidelidade vocês vão ter dentro do casamento de vocês, né? Mas fidelidade também a gente tem com o Senhor, amém? O oitavo mandamento. Roubar é pecado e desagrada a Deus. Não roubarás, certo? Ele nos ensina que não devemos pegar coisa das outras pessoas. Quando você pede algo emprestado, deve devolver, senão está roubando. Isso é muito sério. Eu falei com os meus sobrinhos outro dia isso. Eu falei assim, olha, quando você pega uma coisa emprestada, você devolve, né? Aquilo não é seu, né? Se você pega e qualquer coisa que vocês peguem sem consentimento, sem outra pessoa saber, isso é roubo, né? E a gente somos filhos de Deus. E os filhos de Deus, eles não roubam, tá? É um mandamento, é pecado roubar. E eu tenho uma frase que eu sempre falo, quem mente rouba. Então a gente não mente e não rouba, amém? Em nome de Jesus. E se por acaso você tá aí com alguma coisa que você pegou emprestado, né? Devolva, tá? Devolva, fala para aquela pessoa, olha, né? Porque acontece mesmo, às vezes a gente esquece de devolver, olha, esqueci de devolver, mas tá aqui. Mas não fique com algo que não é seu, amém? Ou mesmo achar que parece que está perdido e deve procurar o dono para devolver, porque às vezes a gente acha assim, acho que a pessoa até já esqueceu, acho que ela pensa que já perdeu, né? Não, né? O que é da pessoa é da pessoa, o que é seu, tá bom? Então vamos ao nono mandamento, né? Deus não se agrada quando falamos mal ou inventamos alguma coisa ou fazemos fofoca de colegas, do irmão ou de outras pessoas. Devemos sempre falar a verdade e também coisas boas sobre as outras pessoas, amém? Esse mandamento, eu vou falar uma coisa para vocês. Então, esse nono mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? Não fala mal do teu irmão como falso testemunho. Não fale. Tem coisas que mesmo a gente tendo certeza absoluta, a gente tem que entender que da nossa boca tem que sair palavras de bênção, né? Se uma pessoa falhou, se ela tá errada, não cabe a nós julgar. Quem tem que corrigir é o Senhor. Assim, quando nós erramos, assim o Senhor também vem nos corrigir, amém? Mas a gente não fala das outras pessoas. O que a gente ouve, a gente guarda no nosso coração, né? A gente ora, a gente abençoa a vida das pessoas, a gente não leva a fofoca adiante, amém? Em nome de Jesus. Prestem atenção nisso, tá bom? A gente não fala mal de ninguém, amém? E vamos continuar abençoando a vida das outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus. E o 10º mandamento. Não devemos desejar ter aquilo que não é nosso. Isso mesmo. Se não é seu, não deseje. Isso é ter inveja, né? E, por exemplo, você não deve ficar triste se um amigo tem uma bicicleta mais bonita ou que a sua, ou se você ainda nem tem uma bicicleta, ou se você quer muito algo que uma outra pessoa tenha, né?
A gente tem que entender o que é para ser nosso, Deus vai nos dar. Eu creio nisso, você não crê? Então, assim, tem coisas, eu sempre digo, assim, que às vezes eu não tenho tudo que eu quero, né? E assim, a gente sente muita vontade de querer as coisas, né? Querer coisas bonitas, querer coisas novas, mas a gente tem que entender que tudo que nós precisamos, o Senhor nos dá. Disso você pode ter certeza. O Senhor, Ele nos abastece de tudo que nós precisamos se a gente estiver andando em fidelidade com Deus. Se a gente é fiel com Deus, Deus é fiel conosco. Então nunca vai faltar nada para mim nem para você. Amém? Daquilo que a gente realmente necessita. Deus não vai nos dar coisas que a gente não precisa. Então por isso que é muito importante que a gente entenda que a gente não deve olhar para as coisas dos outros e falar, eu quero isso também. E isso não se diz só a coisa assim material, né? É assim a tudo, né? Eu queria ter aquele cabelo, eu queria ter aquele corpo, eu queria ter às vezes até aquela unção, né? Por exemplo, eu não sei cantar, todo mundo sabe disso, eu não sei cantar. Mas nem por isso eu falo assim, eu queria ser uma cantora igual àquela pessoa. Não, eu tenho outros dons e outros talentos que Deus colocou em mim, que aquela pessoa que sabe cantar talvez não tenha. A gente tem que entender que o Senhor colocou sobre nós dons e talentos que são exclusivos nossos, e o nosso coração deve se alegrar com isso, amém? E não cobiçar o que é do outro, seja material, seja espiritual, seja o que for, né? O nosso coração tem que se alegrar sempre, porque o Senhor, Ele vai colocar cada vez mais, quanto mais agradecido, gratos a Deus pelo aquilo que Deus nos coloca e sermos obedientes, Deus vai colocar ainda mais, amém? Então nós não cobiçamos aquilo que é do outro. Combinado? Olha o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 22, do 37 ao 40. Ele diz assim, e Jesus disse, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Amém? Então, os primeiros 4 mandamentos, Jesus resumiu dizendo que devemos amar, certo? Os 4 primeiros, Jesus resumiu dizendo que devemos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros 6 em amar o próximo como a nós mesmos. A pessoa que obedece os mandamentos de Deus é muito, mas muito feliz. Então que a partir de hoje, né, se teve alguma coisa ali nos mandamentos que vocês não estavam cumprindo, então que a partir de hoje, que em nome de Jesus, né, vocês comecem eu também, né, ser obedientes aos mandamentos de Deus, para que assim a gente possa ser feliz e não fazer como Arthur, né, que se viu numa situação difícil porque não ouviu e não obedeceu. Amém? Combinado? Em nome de Jesus. E nos vemos na próxima aula. Continue estudando, continue praticando em nome de Jesus, e leiam mais e memorizem os 10 mandamentos. Depois na aula presencial eu vou perguntar para vocês, hein, sobre os 10 mandamentos. Quero ver se vocês vão saber me responder. Então, um beijo e até a próxima.